Eu vim trazer uma reflexão de Deus para as nossas vidas e ela se encontra lá em 1 João, capítulo 1, no verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Eu amo essa passagem da Bíblia, esse versículo. Eu amo tudo que o apóstolo João escreve nessa carta, porque ele fala sobre o amor de Jesus. Ele fala sobre o próprio amor. Ele fala que Jesus ele é o próprio amor e que Deus é o próprio amor. Então, essa é uma carta que fala muito ao meu coração, porque é nela que eu conheço ainda mais como é grande o amor do Senhor pela minha vida e pela sua vida. Ele já começa dizendo aqui no versículo 1 que era desde o princípio. Ou seja, ele diz que Jesus ele já era desde o início de todas as coisas. Antes de tudo ser criado, Jesus já estava lá e Jesus foi quem criou tudo. Jesus foi quem criou o mundo, Jesus foi quem criou você, Jesus foi quem me criou. E todas as coisas foi criado por ele, porque ele estava lá desde o princípio. Então ele continua falando aqui no verso 1 que ele não está falando de qualquer coisa. Ele não está falando de qualquer pessoa. Ele não está inventando coisas, mas ele está dizendo que aquela pessoa que estava desde o princípio, aquela pessoa que criou tudo, foi a pessoa em que ele ouviu, que ele viu e que ele tocou. Ele é o verbo da vida. Então aqui, o que é o verbo? O verbo no nosso português significa uma ação, ou seja, para que haja luz, tem que ter uma ação do Senhor nas nossas vidas. Então, se você quer ter vida, se você quer ter uma vida completamente, uma vida de verdade, você precisa do verbo, da vida. Você precisa daquele que estava desde o princípio, daquele que é a própria vida. Então, eu era uma pessoa muito triste, eu não sabia mais o que fazer da minha vida, até que eu encontrei o verbo da vida. E ele me trouxe a vida plenamente. Então, muitas pessoas têm andado por aí ansiosas, com depressão. Muitas pessoas têm andado por aí sem saber o que fazer, sem saber como viver mais, tentando tirar a sua própria vida. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você precisa ouvir, tocar e ver o verbo da vida, porque ele é quem traz a vida. É ele quem dá a vida. Então, quando você conhece aquele que estava desde o princípio, você encontra a vida. É nele em quem você vai ter uma vida plenamente feliz. A sua alegria ela vai estar no Senhor, porque não existe nada mais profundo, não existe nada melhor, não existe nada que nos satisfaça assim como o verbo da vida. Porque nós só podemos ter vida ao lado daquele que criou a vida. Então, irmãos, mediante isso, eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade de ver a Tua revelação, Senhor. Nós te agradecemos por o Senhor ter se revelado às nossas vidas. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor revele a vida sobre cada um que está ouvindo esse podcast, sobre cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Em todas as suas casas, os seus lares, que a vida do Senhor seja manifestada na casa deles e que a vida do Senhor seja manifestada neles, para que eles sejam um com o Senhor e para que não exista mais medo, para que não exista mais tristeza, nem depressão, nem ansiedade, mas que apenas exista a Tua vida, que apenas exista o Teu amor sobre as nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz, irmãos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for.